Olá, meninos, tudo bom? Nós vamos dar aqui continuidade à termoquímica e vamos falar um pouquinho sobre energia, né? Nós estávamos falando sobre calor, né? Reações químicas que absorvem calor e liberam calor, que é um tipo de energia. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela, ok? O nome é Gil Veline, sou professora de Química e vamos lá iniciar a nossa aula. Eu vou buscar lá da primeira lei da termodinâmica, uma definição que creio que vocês já ouviram ela no ensino fundamental, que diz: a energia não pode ser criada ou destruída, só se pode mudá-la de uma forma para outra ou só acrescentá-la a um sistema retirando de outro lugar da vizinhança. Então, creio que vocês já ouviram falar, né, sobre essa frasezinha, onde não se cria nem se destrói, somente modifica, né? No caso aí, a energia. Então, quando você tem aí, quando eu falo em energia, você lembra logo da sua energia elétrica, né? De onde é que vem? Geralmente aqui no Brasil usa-se para a produção de energia as usinas hidroelétricas, onde você tem um reservatório, né? Encontra-se um reservatório de água, uma represa. Esse reservatório de água, ela possui uma energia, né? Porque a energia ela não é criada, ela já possui uma energia. Essa energia é uma energia potencial, que ao abrir as comportas da usina, essa energia potencial que se encontra na água, ela se transforma em uma energia cinética, uma energia de movimento. Essa energia de movimento, se transforma, ela tinha uma energia cinética, vai se transformando em energia, ela tinha uma energia potencial, né? Ao abrir as comportas, ela se transforma, né, em energia de movimento, energia cinética. Essa energia cinética, ao chegar às turbinas, ela gera eletricidade, né? Produz uma força eletromotriz que produz a nossa conhecida energia elétrica, certo? Então aqui é uma energia que ela já tinha, é uma energia potencial que só se transforma em outra energia cinética, certo? Isso aqui no caso das usinas hidroelétricas, só de início para explicar que a energia não pode ser criada ou destruída. Nós temos também a energia das termoelétricas, né? Que tem uma queima de combustível que propicia o aquecimento de água armazenada, obviamente, e essa água armazenada ela se transforma em vapor, direcionando para as turbinas que produz eletricidade. Então temos aí uma pequena explicação da primeira lei da termodinâmica, que fala um pouquinho sobre energia, ok? Ela é comumente chamada como lei da conservação da energia. Nos cursos elementares de física, eu sei que nós estamos, né, no curso de química, mas a gente utiliza muito a física, a matemática, é uma interdisciplina, né? A gente sempre precisa de outras disciplinas para dar continuidade à nossa química. Então, nos cursos elementares de física, o estudo da conservação de energia dá ênfase às transformações de energia cinética e potencial, e essas transformações de acordo com a sua relação com o trabalho. De uma forma geral, a conservação de energia ela inclui os efeitos de transferência de calor e variação de energia interna. Tudo isso relacionado com as relações de trabalho. Vou explicar tudo o que eu li até agora, certo? Vou colocar aqui um sistema. Esse sistema, você tem os reagentes dentro, vamos dizer que é um gás. Ele está delimitado por fronteiras. No caso aqui, a fronteira é o próprio recipiente e um nebulozinho, certo? Isso aqui vou tentar explicar aqui a transferência de calor relacionada com as relações de trabalho. Esse sistema, onde você tem um reagente dentro, um gás, esse gás, como a gente viu, ele tem uma energia.
Tudo tem uma energia, todo objeto tem a sua energia, certo? A energia interna. Como lá na usina hidrelétrica, onde você tem água reservada, aquela água reservada ela tem uma energia, é uma energia que a gente chama de energia potencial. Esses reagentes também têm um tipo de energia interna deles, ok? Ele está delimitado por fronteiras e tudo que tiver ao redor dele é a vizinhança. O conjunto a gente chama de universo. Esse sistema ele vai ocorrer aqui uma transferência de calor, como aqui da ajuda do nosso amigo. Essa transferência de calor, certo, faz com que aumente a energia interna do sistema. Quando aumenta a energia interna com a absorção de calor, você tem aqui um deslocamento do êmbolo que mostra que o sistema está, ao absorver calor, aumenta a energia interna, desloca o êmbolo, produz trabalho sobre a vizinhança. O calor, quando é adicionado ao sistema, o trabalho é realizado, porque você tem aqui, produz uma força e um deslocamento, você tem a produção de trabalho sobre a vizinhança. Isso faz com que a energia interna aumente. Ao contrário, quando o trabalho é realizado pela vizinhança sobre o sistema, você tem uma energia interna que vai diminuir. Não sei se vocês lembram da aula anterior, você tem aqui 3 sistemas, certo? 3 sistemas. Sistemas isolados. Não tem a transferência de calor com a vizinhança. Você tem um sistema com estado sólido, um sistema com reagente no estado líquido e um sistema com reagente no estado gasoso. Você vê aí que do sólido para líquido você precisa absorver calor, né? É uma reação endotérmica. Reações endotérmicas são reações que absorvem calor. E do líquido para o gás, você vê aí que já se expande mais um pouquinho, né? As moléculas entre si já ficam um pouco mais com espaço entre elas. E esse líquido para o gasoso você também precisa absorver calor. Então, do sólido para o líquido para o gasoso, tudo é um processo endotérmico, precisa de absorção de energia. Voltando, o calor que for absorvido, se quiser voltar do gasoso para o líquido, este deve liberar o calor que recebeu. Então, se libera a reação exotérmica. Do líquido para o sólido também é uma reação exotérmica. Esses sistemas, eles podem estar tanto aberto, com transferência de massa com a vizinhança, ele pode estar fechado, ou ele pode estar isolado, tipo numa caixa térmica, onde não há transferência de calor com a vizinhança. O que nos interessa na aula de hoje é esse sistema fechado, onde não transfere calor nem massa com a vizinhança, e isso quer dizer o quê? Quando não tem a transferência com a vizinhança, não produz trabalho. Se não produz trabalho, é o que a gente chama de, na química, entalpia. Certo? É uma palavrinha que você vai ouvir bastante no curso de termoquímica, é a entalpia. E o que seria a entalpia? A entalpia é uma função também termodinâmica que corresponde ao fluxo de calor. É o calor que a gente falou até agora, aquele absorvido, aquele liberado, que ocorre nas mudanças físicas ou químicas, ok?
Só que essa transferência de calor, ele tem que se dar a uma pressão constante e que não tenha nenhum trabalho realizado, certo? Então, é em sistemas fechados, isolados, quando ocorre esse fluxo de calor em sistemas fechados, a pressão constante e nenhum trabalho realizado, é o que a gente chama de entalpia. Então, não vou falar mais de calor, vou falar de entalpia, um fluxo de calor que ocorre nos sistemas de pressão constante e trabalho não realizado. São os sistemas isolados, ok? Observação, esse calor, esse fluxo de calor, que a gente falou até agora na aula de hoje, nós já estamos na terceira, certo? Esse calor que a gente falou de absorvido, liberado, que é o valor de entalpia, que eu vou falar agora em entalpia, não mais calor, ele não é conhecido ao certo. Você, para conhecê-lo, você tem que obter ele por meio de uma variação de calor. Quanto é que você tinha no final e subtrai do que você tinha de calor no início. Aí você faz uma variação. Lembram do triângulozinho da matemática? Variação, você pega um final menos um inicial. Aí você vai determinar o valor desse fluxo de calor. Okay? Então, a variação de calor, ou melhor, variação de entalpia, porque a entalpia a gente representa por essa letra H, que é um fluxo de calor em sistemas isolados. Pressão constante em trabalho não realizado. Então, esse valor a gente não conhece, mas a gente conhece a partir da sua variação. Vou pegar tudo que tinha no final, subtrair tudo que tinha do inicial e vou ter o valor da entalpia, do calor. Variação de calor, ou melhor, variação de entalpia é igual a uma entalpia final menos uma entalpia inicial. Entalpia final, HF. Entalpia inicial, HI. Calma que a gente vai chegar lá no ponto onde a gente quer que você, desenganche. Até agora foi um pouquinho de teoria pesada, mas vamos dar continuidade. Vamos aqui a um processo endotérmico, certo? Só para eu poder explicar a variação de entalpia, como se obtém o valor dessa variação. Numa reação química, você tem o início e você tem o final. Você tem os reagentes e você tem os produtos. Aqui você tem um reagente no estado sólido que passa para o estado líquido. Esse processo é um processo endotérmico, deve absorver energia. Passar do sólido para o líquido tem que absorver, certo? Então você tem uma energia inicial, uma entalpia inicial, porque todo objeto tem a sua energia interna. Ele vai absorver energia, e quando ele absorve energia, absorve calor, você tem uma entalpia final. Você tem uma entalpia inicial, energia inicial e uma energia final. Para conhecer esses valores, você tem que subtrair o final menos o inicial. Você vai ter que obter uma variação de entalpia, que é uma entalpia final menos uma entalpia inicial. Entalpia inicial, que alguns livros chamam entalpia dos reagentes. Entalpia final, alguns livros também chamam de entalpia dos produtos. E a variação de entalpia é a entalpia final menos a entalpia inicial, ou entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Final menos o inicial. Você lembra que eu disse que para chegar no sólido, para o líquido, deve absorver energia? Sim, deve absorver. Então, esse final aqui vai ter uma maior energia do que o inicial. Até porque ele absorveu. Absorveu, ele vai ter uma maior
energia. Quando você faz um número maior com um número menor, você tem um valor positivo, não é? Você tem um maior menos um menor, você vai obter um valor positivo. Quando você tem variação de entalpia positivo, maior do que zero, você tem um processo endotérmico. O que seria um processo endotérmico? É quando a entalpia final é maior que a entalpia inicial. Ou a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Porque ele absorveu. Ó. Quando ele absorve, ele vai ficar com maior energia, maior entalpia. Vamos aqui ao contrário. Você está um sistema, um reagente, que está no estado gasoso e quer voltar para o estado líquido. Essa volta aqui, a gente já falou, é um processo exotérmico, libera energia, libera calor. Ele tinha um calor e para chegar no estado líquido ele tem que liberar. Obviamente, quando ele tinha um calor e ele libera esse calor, quando chegar a entalpia final vai ser menor. Então, num processo exotérmico, a entalpia final é menor que a entalpia inicial. Menor. Quando você calcula a variação de entalpia, que é final menos inicial, você vai obter um valor negativo. Ou um valor menor do que zero. Então, olhe bem o que eu vou falar. Entalpia final menor que a entalpia inicial é um processo exotérmico. Variação de entalpia menor que zero, valor negativo, vai ser um processo exotérmico, certo? Você vai ouvir falar muito nos exercícios, certo? E em provas de vestibulares sobre a variação de entalpia, negativo, positivo. Se a variação de entalpia for negativa, é um processo exotérmico. Se a variação de entalpia for positiva, é um processo endotérmico. A entalpia final dos produtos menor que a entalpia inicial dos reagentes, processo exotérmico. Ao contrário, endotérmico. Ok? Vamos aqui só para fechar. Você tem aqui um processo exotérmico, ó, libera calor. Você tem aqui uma reação exotérmica, você tem um reagente, mais os produtos, mais calor. Essa reação química aqui está dizendo que calor no lado dos produtos é uma reação exotérmica, libera calor. Entalpia dos produtos menor que a entalpia dos reagentes é um processo exotérmico. Entalpia menor do que zero, variação de entalpia menor do que zero, um valor negativo, é uma reação exotérmica. Vamos aqui ao contrário, reação endotérmica, onde absorve calor. Vou colocar aqui a reação genérica, onde você tem reagente e precisa de calor para produzir. Essa reação aqui é endotérmica. A entalpia dos produtos vai ser maior que a entalpia dos reagentes, obviamente, porque aqui ó, no início está ganhando calor. Quando chegar no final aqui, no produto, a entalpia, o calor vai ser maior do que o calor dos reagentes. Se você fizer uma variação, pegar um maior menos um menor, você vai obter um valor positivo. Variação de calor maior do que zero, positivo. Variação de entalpia maior do que zero, reação endotérmica. Entalpia dos produtos maior que a entalpia dos reagentes, processo endotérmico.
Entalpia dos produtos menor que a entalpia dos reagentes, exotérmica. Não esqueça, ok? Reação exotérmica. Até agora você viu que a reação exotérmica eu posso escrever da seguinte maneira. Com um valor de calor no lado dos produtos. Você tinha os reagentes. Esses reagentes produziu algo, produziu C2H6 no estado gasoso, mais calor, produziu. Se produziu, liberou. Reação exotérmica. Eu posso reescrever essa reação aqui, ó. Reescrever. Da seguinte forma. Reagentes, produto e variação de entalpia. Menos 20,2 quilocalorias. Esse menos aqui, variação de entalpia menor do que zero, é reação exotérmica. Então, eu posso escrever de duas maneiras a reação exotérmica. Colocando calor na reação ou colocando o calor na forma de variação de entalpia. Menos variação de entalpia negativo, reação exotérmica. Está liberando calor. Reação endotérmica. Vou aqui escrever uma reação endotérmica. Na reação endotérmica, você viu que você tem os reagentes, precisa de calor para produzir. Eu posso reescrever essa reação endotérmica. Reescrevendo, eu posso reescrever da seguinte maneira. Reagente, produtos e a variação de entalpia, mais 267,0 quilocaloria, mais. Quando você tem essa reação química aqui, ó, onde a variação de entalpia está positiva, é uma reação endotérmica. Quando você tem uma reação onde a variação de entalpia está negativo, reação exotérmica. Compreendido? Só mais uma vez, reagente, produto mais energia. Ou posso reescrever da seguinte maneira: reagente, produto, variação de entalpia negativa. Isso daqui nos diz que está liberando energia. Reação exotérmica. A mais B mais energia, produzindo C mais D, ou posso reescrever de outra maneira. A mais B, dando C mais D, variação de calor positivo, porque é de uma reação endotérmica, absorve energia. Para compreender só mais um pouco, nós vamos ter que praticar, gente. Praticar. Nem me olhe desse jeito. De jeito nenhum, certo? Vamos praticar. E é na forma de praticar que a gente chega aonde a gente deseja. Vou mudar aqui o slide. Eu acho que não quer sair o slide, mas vamos lá, certo? Indo para o slide, vamos lá. Classifica as reações a seguir em endotérmica e exotérmica. Temos várias reações. E essas reações químicas, nós vamos aqui para classificar em endotérmicas ou exotérmicas. Vamos aqui para a primeira. Reação A, certo? Essa reação A aqui, ele deu a variação de entalpia e é negativo.
Variação de entalpia negativa, menor do que zero, é uma reação exotérmica, ok? Item B, ele pediu para classificar essa reação em endotérmica ou exotérmica. Ele não deu calor nos reagentes, não deu calor nos produtos, mas deu a sua variação de calor e é positivo. Quando você tem isso numa reação química, variação de calor positiva de uma reação endotérmica, absorve calor endotérmica. Temos aqui uma reação exotérmica, variação de entalpia negativo, exotérmico, para a reação do item C. Reação do item D. A reação do item D não tem variação de calor, não tem variação de entalpia, mas ele colocou o calor no lado dos reagentes. Calor no lado dos reagentes nos mostra que ele recebeu energia para produzir algo. Então, a reação endotérmica. Temos aqui o item E. Nós temos variação de entalpia? Não. Mas ele colocou o calor no lado dos produtos. Diz que produziu calor. Se produziu, liberou. Se liberou, reação exotérmica. Vamos aqui para o item F. O item F, ele não colocou a variação de entalpia, não colocou o calor nem no lado dos reagentes, nem no lado dos produtos. Como é que eu vou classificar em endotérmico ou exotérmico? Olhando aqui, ó, os reagentes todos estão no estado gasoso. E produziu substância no estado líquido. Gasoso para líquido, lembram? É reação exotérmica. Então, não precisa ter a variação de calor, não precisa ter o calor no lado dos reagentes ou produtos. O estado físico também nos diz se foi uma reação exotérmica ou endotérmica. G, você tem uma reação química. Essa reação química, ela tem a variação de calor, variação de entalpia, e está negativo. Se for negativo, está liberando calor. Se libera calor, é reação exotérmica. E por último, nós temos uma reação química. Todos estão no estado gasoso, mas ele colocou aqui a variação de entalpia e está positivo. Se tiver positiva, a variação de entalpia nos mostra que absorveu o calor. Se absorveu, uma reação endotérmica. Ok? E é assim que vai pedir as questões de termoquímica, quando ele pede para você classificar a reação em endotérmica ou exotérmica. Ok, meninos? A aula de hoje foi, um pouquinho extensa, mas interessante. Falando mais um pouquinho de energia, como é que se faz algumas questões quando se tem a variação de entalpia. Se for negativo, exotérmico. Se for positivo, endotérmico. E por hoje, ufa, graças a Deus, é só.